Na quinta posição do Euroranking agora nós temos o time do Manchester United. Olha, o Euroranking é uma doideira, né? Já apareceu aqui times como Chelsea, Juventus e agora Manchester United, ou seja, se o seu time tá na pindaíba, um dia ele pode aparecer também, não dá pra perder as esperanças, tranquilo? O Manchester United, no meio da semana aí, quase tomou um empate patético do Wolverhampton. Uma partida que os caras, sinceramente, mano, nossa senhora, fizeram tudo pra entregar. O Wolverhampton empatou no finalzinho, só que eles ganharam com um gol do Mainu, né? Um jovem aí que tá no meio campo, deitando e rolando, marcou um golaço espetacular pra dar vitória pro United. E agora no final de semana eles enfrentaram o West Ham e venceram por 3-0 com gols aí do Højlund e 2 do Garnacho. Então o Manchester United nesse momento conseguiu encaixar uma bela sequência aí, cara. São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Conseguiram até subir um pouquinho na Premier League, ocupando agora a 6ª colocação. Ainda um pouquinho longe dos 5 primeiros, né? Mas tá chegando o Manchester United ali do nosso querido Erik ten Hag. E nessa partida do United, cara, eu até pedi pro Yuri comentar, porque a gente tá falando desse negócio do Decateleri dar uma engrenada na Atalanta, né? E o Højlund meio que a mesma coisa, né? Ele chegou, tinha aquela sina de não conseguir fazer gol na Premier League, mas muito jovem, tinha que dar tempo ao tempo, um cara de 20 anos, e agora conseguiu engatar uma fase espetacular, fazendo gols em 4 jogos consecutivos, com o detalhe de que esse gol que ele marcou contra o West Ham, cara, é claramente um jogador que já conseguiu chegar naquele nível de confiança que um matador precisa, né? Porque ele puxa pra canhota, vai finalizar, mas ele tem a moral de tirar, corta o zagueiro e manda um balaço de perna direita, um golaço do Højlund aí, um jogador que tá se recuperando, tá ganhando confiança. E ele foi o último jogador com até 21 anos a marcar em 4 jogos seguidos na Premier League, havia sido o Dele Alli, lá em 2017, então agora novamente tivemos aí mais um jovenzinho fazendo isso, que é o Højlund, com detalhe de que ele fez esse jogo contra o West Ham no dia do aniversário dele, né? Então ele fez 21 anos comemorando aí com um baita de um golaço contra os Hammers. Por falar em jovem, né? Além do Højlund, o Manchester United tá conseguindo engatar essa fase boa muito por causa dele, que vem metendo gol, do Garnacho, que vem sendo talvez aí o principal jogador da equipe, ou um dos principais, né? Fazendo gol também e jogando bastante bem, tomando a titularidade. E do Mainu, que é esse jovenzinho que meio que chegou pra suprir os problemas ali do meio campo do United, né? Que quando vinha jogando com o Eriksen, o pessoal achava que o Eriksen tem a qualidade de passe brilhante, mas ele não tem mais o ritmo, o físico pra aguentar o nível de Premier League, pelo menos não os 90 minutos. Quando entrava o McTominay, ele tem aquela coisa de fazer os gols dele lá, que ele é artilheiro pra caramba, mas fora isso é muito criticado também. Casemiro vinha aí com lesão, suspensão e os caramba. O Amrabat vinha sendo criticado também no meio campo do United. E o Mainu chegou com 18 anos e tomou conta ali, né? E agora, a não ser que ele entre numa má fase, creio que não vai sair do time tão cedo, porque vem jogando muito bem, marcou um golaço contra o Wolverhampton e tá se destacando aí junto com outros garotos. A força da molecada aí, Yuri, ajudando o Manchester United a dar uma reviravolta um pouquinho, pelo menos por agora, na temporada, né? O United bem diferente em relação à temporada passada. Impressionante como as coisas do futebol são transitórias, né, cara? As coisas mudam com uma facilidade muito grande e num curto espaço de tempo. Porque a gente tá falando do Manchester United, que na temporada passada, se você fosse falar dos destaques da equipe, você falaria do Bruno Fernandes, você falaria do Marcus Rashford. E nessa temporada, o Bruno Fernandes deu uma quedazinha de rendimento, o Rashford deu uma queda zona de rendimento. E outros caras aí começaram a dar um passo à frente, como o Garnacho, que já estava no clube, o Mainu, que subiu, né, e o Højlund, que chegou para essa temporada. Eu acho que essa guinada do Manchester United, que tem que ser exaltada, né? Por mais que você fale, mas o United tá fazendo uma temporada horrível. De fato, tá fazendo uma temporada horrível. Mas nesse recorte, que é o que importa pro Euroranking, eles estão dando uma boa recuperada, né, cara? E acho que isso passa não só por esses jogadores jovens, que você já citou, como também pelo Lisandro Martins, inclusive até um ponto de importância, já que ele saiu machucado na partida de ontem. Eu ainda não vi hoje se já saiu notícia do diagnóstico de qual seria o problema dele, mas tomara que pro bem do Manchester United não seja sério, porque ele dá um salto de qualidade absurdo na defesa do United, cara. O Erik ten Hag sofreu muito nessa temporada com lesões, vários jogadores da equipe lesionados o tempo inteiro, voltava um, aí ia outro pro DM. Teve fase, cara, que praticamente a defesa inteira do United tava lesionado ali na primeira metade da temporada, e isso foi algo que atrapalhou bastante o trabalho dele. E aí quando ele começa a ter um pouco de estabilidade nessa questão, vai e pode ser que perca aí o seu melhor defensor aí pros próximos meses, né, cara? E assim, eu vi o jogo... Lembrando que quando não tem a zaga, os melhores da zaga disponíveis, o United acaba tendo que usar o Maguire e o Evans, né? Inclusive contra o West Ham, o Maguire
entrega um gol pro West Ham que o nosso querido, como é que é o nome dele? O Emerson Palmieri, lateral esquerdo brasileiro lá, ítalo brasileiro. Ele toma uma decisão completamente errada, pega de tornozelo, mas assim, era um gol claro que ele poderia ter feito ali. E assim, essa é uma defesa que tem se mostrado bastante segura, né, cara? Com o Dalot e o Shaw nas laterais, o Maguire e o Lisandro Martins. O Maguire que a gente já criticou bastante, mas nessa temporada eu confesso que ele até deu uma melhorada considerável, né? O que é um ponto positivo para a seleção da Inglaterra, já que ele é um dos expoentes da defesa do time lá do Portão do Sul, então se ele chegar bem para a Eurocopa é uma boa notícia para eles. E o United jogou muito mais que o West Ham nessa partida, mas praticamente 90 minutos o United foi bem melhor mesmo, foi um passeio. Tem essa questão que eu tenho que citar da comemoração do Garnacho, que eu até fiz um tweet no Eurofoot que depois eu apaguei, porque um monte de gente veio encher o saco, porque o Garnacho fez uma comemoração, depois que ele faz o primeiro gol dele no jogo, ele corre para a placa de publicidade para sentar lá. E aí o Højlund e o Mainoo vão lá e sentam junto com ele. E à primeira vista, não só eu, mas muita gente pensou que era uma resposta a uma comemoração do Kudus. Porque, para quem vai lembrar do jogo do primeiro turno, que foi em dezembro, faz pouquíssimo tempo, o Kudus faz um gol contra o Manchester United e ele corre para a placa de publicidade e o Lucas Paquetá corre junto com ele. Os dois ficam sentados lá rindo. Aí o Garnacho fez a comemoração praticamente igual, né? Correu para a placa de publicidade, os outros dois companheiros correram juntos. Aí eu postei que tinha sido uma resposta ao Kudus. E não só eu, se você pegar vários veículos de mídia do futebol europeu também postaram a mesma coisa, só que aí um monte de gente começou a postar dizendo que era por causa do Cristiano Ronaldo, por causa de uma comemoração que ele fez contra o Atlético de Madrid em 2017. E assim, o Garnacho disse que a comemoração teve inspiração. Ele só falou isso, ele não falou qual foi a inspiração. Algumas pessoas estão compartilhando uma aspas falsa do Garnacho dizendo que a comemoração foi em homenagem ao Cristiano Ronaldo. Essas aspas não existem, tem gente que está compartilhando isso que é fake news. Ele só disse, teve uma inspiraçãozinha assim. Então fica aí esse adendo nessa citação, que pode sim ter sido em homenagem ao Cristiano Ronaldo, porque não, até porque ele vive fazendo comemorações do Cristiano Ronaldo, mas pelo menos para mim pareceu muito que tinha sido uma resposta ao Mohamed Kudus, porque foi exatamente a mesma comemoração dele sentado na placa de publicidade. Enfim, também não vou me alongar nesse assunto não. Então tá aí o Garnacho que, cara, acho que é um guri que faz bem pro futebol, porque ele sempre traz entretenimento a mais do que só a bola rolando, né? Ele tem os negócios, as comemorações, ele tem as provocaçõezinhas dele ali, é maneiro. Um cara que traz entretenimento aí pra, além da bola. Não saiu ainda o relatório da lesão do Lisandro Martins, mas parece que o Ten Hag disse que não parece bom. Não parece bom. Joelho, né, cara? Joelho é uma desgraça. O Manchester United tem que investir em zagueiro, mano. Não tem jeito, cara. Pô, o Tottenham... Cara, isso é uma parada muito bizarra, porque eles sabiam que precisavam de zagueiro, passou o mercado de verão e eles trouxeram o Evans. Tipo assim, cara... Não, e agora a janela de inverno, cara? E não trouxeram mais ninguém. Tipo assim, eu entendo que tem essa questão da aquisição, né, do futebol do Manchester United pela Ineos lá, mas no verão eles tinham a obrigação de trazer um zagueiro top pro Manchester United. Eu sei que eles tentaram trazer o Kim Min-jae, não conseguiram, ele foi pro Bayern de Munique, mas beleza, se não conseguiu o Kim Min-jae, vai atrás de outro cara. O que não dá é pra entrar numa temporada com Champions, com Premier League, com Escambau Madureira, com o Evans sendo o grande reforço pra defesa, né, cara? E aí acabou pagando o preço, porque aí Varane lesiona, Lisandro Martins lesiona, e aí os caras têm que jogar com um zagueiro de 36 anos de idade que não tem nível pra jogar no Manchester United. E a Juventus trouxe 2 zagueiros, o Tottenham foi atrás de zagueiro, até o Bayern de Munique contratou um zagueiraço, e o Manchester United não se mexeu. O Bayern que não precisava, né? Vamos lá então. Já tinha uma excelente defesa. Parabéns pro Manchester United aí. 4º lugar do nosso Euro Ranking vai pro Atlético de Madrid, que empatou em 1-1 com o Real Madrid no derby aí da cidade, né? E nesses últimos 5 jogos, então, está com 4 vitórias e 1 empate. É uma fase bastante boa do Atlético, que conseguiu esse empate no finalzinho, porém... A gente vai falar mais desse jogo daqui a pouco também aí num bloco dedicado. É uma fase excepcional, o Atlético Madrid vai chegar num momento de competitividade muito alta para o mata-mata da Champions. Eu acho que as duas equipes ali, o Atlético e a Inter, vão chegar muito forte para esse mata-mata. Ô Yuri, e tu sempre criticava a defesa do Atlético, né? Tu dizia que era uma peneira, que passava tudo, mas nos últimos jogos aí tem estado bem mais sólida, né? Tô vendo aqui, ó, os últimos 5 jogos tomou 2 gols, pô. Um do Raio e um do Real Madrid. Em questão de números, sim, mas ainda é uma defesa que não passa muita segurança, né, cara? Só você ver o gol marcado pelo Brahim Dias, que é um gol de churrasco.
em que a bola fica rebatendo, bate no Saúl, depois bate no Cook. Mas eu acho que aquilo ali é mais azar do que falha do sistema defensivo, né? O Cook tentou tirar e deu uma assistência, né, pro Brahim. Eu acho que é mais consequência da defesa ser inconstante, porque quando o Atlético Madrid tinha uma defesa realmente boa, não tinha esses azares. Mas hoje em dia, cara, qualquer equipe, qualquer jogo que você vê, as equipes conseguem agredir o Atlético de Madrid. Podem até não conseguir fazer gol, que nem não conseguiram aí nesses últimos jogos, mas conseguem agredir. Coisa que quando o Atlético de Madrid estava no auge ali da parte defensiva com o Simeone, não conseguiam. Tinha jogos ali que o Atlético de Madrid enfrentava equipes fortíssimas e o sistema defensivo era tão absurdo, cara, que praticamente o Atlético de Madrid não sofria chances claras durante o jogo. Hoje em dia, ao contrário, tem um ataque absurdo, um ataque muito efetivo, muito bonito de ver jogar, mas a defesa, em compensação, cara, é bem flácida, digamos assim. Também, né, cara? Olha o escudo de vocês. Tem um ursinho carinhoso ali, colhendo uma maçãzinha na árvore, não bota medo em ninguém. Cadê o leão? Cadê o leão? Cadê as espadas no escudo? Ó, trocaram o urso do Paint e a borda dourada e a defesa foi pro junto. Impressionante, cara. Não pode ser coincidência. Daqui a pouco a gente vai falar mais do jogo entre Atlético e Real Madrid, beleza? Inclusive, se você tá vendo isso aqui no canal de cortes, depois você pode procurar o corte específico de Atlético e Real Madrid, que vai estar lá, fechou? No terceiro lugar aí a gente tem o time do Bayern de Munique. O Bayern mais uma vez conseguindo uma vitóriazinha, né? Não deixando a distância pro Leverkusen aumentar, não. Eles foram vencer o nosso querido time do Borussia Mönchengladbach, que geralmente é uma pedra no sapato, por 3-1. Teve mais um gol daquele Pavlovic, que é um jovem aí meio campista que o pessoal do Bayern tá apostando bastante. Ele já tinha metido um gol na semana passada, né? Agora meteu mais um. E o Harry Kane também deixou o dele, além do gol do De Ligt. E com isso aí, cara, a gente teve o time do Bayern chegando então numa sequência bastante interessante de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Eles tiveram aquela derrota pro Werder Bremen, né? Mas fora isso é uma fase até interessante, ainda que jogando contra o Union Berlin fizeram um jogo bastante fraco, contra o Augsburg, né, deram uma suada pra vencer e tal, mas de qualquer maneira a situação aí da Bundesliga tá bastante interessante, porque o Bayern ficou com 50 pontos, né, o Leverkusen tá com 52, daqui a pouco a gente fala deles também, então a distância continua de 2 pontinhos, sendo que temos confronto direto, que delícia, daqui a pouquinho vai ter esse confronto direto aí, cara, na semana que vem, e a gente certamente vai falar no próximo Eurocast, né. Uma coisa interessante aqui que aconteceu, lamentavelmente, foi uma lesão no joelho do Alphonso Davies. Eu não sei se já saiu também quão sério que é, mas ele fez uma boa partida. 3 semanas. Fez uma boa partida, 3 semanas não é nada tão sério assim, né? Mas infelizmente ele vai ficar de fora. Vai perder o confronto direto contra o Leverkusen e a ida contra a Lazio no mata-mata da Champions. Uma coisa interessante também pra falar sobre essa partida, cara, é que inacreditavelmente o subestimado de ouro Thomas Müller chegou na marca de 500 vitórias pelo Bayern de Munique. Meu amigo, em 690 partidas. É o primeiro jogador do Bayern de Munique a chegar nessa marca desde que o clube foi promovido para a Bundesliga em 1965. É um jogador histórico, né, cara? Me parece que a gente só vai ter real dimensão dos feitos do Müller e quando ele se aposentar, acho que ele vai ficar como uma lenda. Talvez uma lenda mais cult, assim, daquelas que não são mencionadas o tempo todo, como, né, o Gerd Müller, que fazia mais gols e tal. Mas certamente vai ser Diga. Eu só ia dizer que eu me comprometo a exagerar quando for falar do Thomas Müller. A galera do futuro estiver falando assim sobre uns craques históricos, não sei quem, Messi, Neymar, eu vou dizer, não, bom mesmo era o Thomas Müller. Eu vou puxar assim do nada, tá ligado, esse papo. Não, o Thomas Müller era que é diferenciado. Igual o Galvão Bueno, tem uma aspa famosa do Galvão Bueno, que fala assim, o Beckham é famoso, o Gerrard é famoso, mas quem joga a bola mesmo é o Joe Cole. Acho que é na Copa 2006, velho, 2010, pior que o Joe Cole teve uma fase muito boa, cara. Eu vou meter uma dessa. Eu vou dizer, não, o Messi, ele tem 500 trilhões de seguidores no Instagram, o Neymar é famoso, mas quem jogava bola mesmo naquele tempo era o Thomas Müller. Thomas Müller que era um craque de bola. Quem viu jogar sabe do que eu tô falando. Merecia ter ganhado 14 vezes a bola de ouro. Eu vou meter uma dessa, cara. Pode se preparar. E a fase do Bayern de Munique no momento? Mais um jogo em que... Cara, eu assisti esse joguinho. Time pra deixar o cara meio broxa, esse Bayern de Munique, viu, cara? Você senta lá na sua cadeira pra assistir o jogo.
Meu Deus, é muito deprimente, cara. O Bayern de Munique não corresponde, tá ligado? Ele não corresponde, cara. É mais um jogo que eles ganham com dificuldade, né, cara? Saem atrás ali, gol do Elvedi, aí depois conseguem um empate. Aí lá na reta final do segundo tempo que eles conseguem fazer o gol com o Harry Kane lá pra desempatar o jogo, que é um gol todo estranho, né? Que a bola bate, arrebata e sobra pro Kane, aí o Kane dá uma testada na bola. Cara, esse time do Bayern de Munique não me empolga de jeito nenhum, cara. Tipo assim, a gente pode estar falando de uma temporada que vai chegar lá, eles vão estar ganhando a Bundesliga e a Champions League. Pode ser, porque tem um elenco fortíssimo, mas eu vou até lá, até o dia da final da Champions entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid, eu vou estar criticando o desempenho desse Bayern de Munique, porque pra mim, cara, pelos jogadores que eles tinham, era pra eles estar jogando muito mais bola, né, cara? E o bom, quer dizer, o bom não, o menos ruim sobre a lesão do Alphonso Davies é que pelo menos eles tinham um jogador bom ali pra substituir, né, que é o Rafael Guerreiro, que é um lateral esquerdo muito bom, um lateral barra ala esquerdo muito bom, tem totais condições de fazer essa função. Porém, assim, cara, de agora, eu não colocaria muita fé nesse time do Bayern de Munique pro jogo da semana que vem contra o Bayer Leverkusen, não. Acho que, por incrível que pareça, pra mim, o Bayer Leverkusen vai chegar como favorito. Vamos ver, hein? Vamos ver. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Bayer Leverkusen também, mas só queria dizer o seguinte, cara, que aparentemente o Kane está com 24 gols em 20 jogos na Bundesliga. Aí tem que ver aquela questão do recorde do Lewandowski lá de 41 gols em uma edição. Ele tava mais perto antes, quer dizer, ele tá mais perto agora, né, em número, mas ele tava mais perto antes em aproveitamento, que ele tava fazendo mais gols, assim, 2 gols num jogo, 3 no outro e tal, e agora tá mais pingadinho, então ele deu uma desacelerada no ritmo, mas quem sabe ainda dá pra chegar, né, veremos aí o que vai acontecer. Uma coisa interessante pra falar é que justamente o segundo colocado do Euro Ranking já é o Bayer Leverkusen, exatamente, o grande favorito aí a disputar a Bundesliga com o Bayern de Munique, venceu por 2-0 o time aí do Darmstadt fora de casa, com 2 gols. Olha só como o futebol é doido, né, mano? Tem um camaradinho chamado Nathan Tella, veio lá do Southampton, né? Esse camarada jogava na ponta. Era um ponto, né? Mais jogador mais de ataque. Foi pro Leverkusen, o Xabi Alonso botou ele na ala pela direita no lugar do Frimpong, que tá lesionado. E eis que o maluco simplesmente mete um gol importante semana passada e agora mete os 2 gols pra cima do Darmstadt. Então, o cara que veio do banco aí pra substituir o Frimpong, se eu não tô enganado, esse foi o primeiro jogo como titular dele. E o cara meteu os 2 gols, fazendo os gols exatamente como o Frimpong, cara. Chegando, né, com espaço pra atacar ali no segundo pau e fazendo os 2 gols dessa maneira. Bacana aí esse repertório também do elenco do Leverkusen. Também teve uma adição recente que a gente acabou não comentando muito, né, mas o Borja Iglesias, que vocês estavam acostumados a ver metendo gol pelo Betis, foi contratado lá pelo Leverkusen, que parece me indicar que o Xabi Alonso não confia tanto no Patrick Schick, né, porque o Boniface estava jogando muito bem, foi pra Copa Africana de Nações, e agora com o Patrick Schick no time, ele até tinha feito uns golzinhos aqui a colar, né, mas o Xabi Alonso foi buscar outro camarada e já botou ele de titular direto. O Borja Iglesias já botou de titular direto no lugar do Schick. E aí aconteceu o seguinte também, cara, o Leverkusen bateu 29 jogos de invencibilidade, e isso se transforma então na maior sequência invicta da história do clube. E olha que o Bayer Leverkusen não é um clubezinho que foi fundado em 1970 não, tá? O Bayer Leverkusen tem quantos anos de história? São muitos. São 119 anos de história. 119 anos de história. Quase a mesma idade do Cristiano Ronaldo. Então tá aí, cara. E aí nesse momento, né, a gente pode falar então que na temporada passada o Leverkusen ficou com 50 pontos na Bundesliga e terminou em 6º lugar. E nessa temporada, com apenas 20 jogos, ele já tem 52 pontos. Ou seja, o Leverkusen já tem uma campanha melhor em 20 jogos do que na temporada passada inteirinha. E mais, seguimos com um recorde impressionante do Bayer Leverkusen. Essa pontuação é a maior que já se teve na Bundesliga depois de 20 jogos, só atrás do Bayern de Munique de 2013-14 e do Bayern de Munique de 2015-16. O restante, todos os outros clubes desde o começo da Bundesliga, nunca ninguém tinha feito tantos pontos depois de 20 jogos como esse Leverkusen do Xabi Alonso. O que é que esses dois Bayern de Munique aí têm em comum? 13, 14, 15, 16? Não me recordo, diga. Pepe Guardiola. Ah, obviamente. É assim, cara, sobre Bayer Leverkusen, você falou da questão do Tesla, quer dizer, do Tela, que não é um carro do Elon Musk. Você falou que ele fez gols muito parecidos com o Frimpong, ele tá substituindo o Frimpong ali na ala direita da equipe. Pra mim, isso é um reflexo claro de como o time é bem treinado. Perfeito. De como o time tá
com as suas automatizações bem estabelecidas. Porque você machuca um jogador que estava sendo muito importante, os melhores jogadores da equipe na temporada, pega um cara que não é exatamente daquela posição, não é exatamente daquela função, puxa ele pra lá e ele consegue fazer o que o outro estava fazendo, porque ele recebeu uma boa instrução do treinador, porque o time tá todo bem ajeitadinho. Porque assim, o cara que tá lá naquela função, na ala direita, na ala esquerda, que tá jogando de volante, de segundo volante, etc., todos eles sabem exatamente o que precisam fazer. Então, e assim, o time do Chabalanço joga no jogo posicional muito, muito, muito bem costuradozinho. Então, se você cumpre a sua função certinho ali, cara, a bola vai chegar lá pra você fazer o que você tem que fazer, o que você tá sendo instruído a fazer e conseguir concluir a jogada. Não é à toa que isso acontece, cara. Acho que até que, tipo assim, é óbvio que a individualidade do jogador é super importante. Então, por exemplo, se você machuca o Florian Wirtz, que é um jogador especialíssimo, e coloca outro cara lá no lugar, ele pode até conseguir desempenhar um papel de forma muito bem feita, mas não vai ter aquela mesma qualidade do Florian Wirtz para achar um passe, para dar um drible, para ter uma visão de jogo especial, mas para funções assim como ala, que geralmente não precisam tanto assim de que o cara seja diferenciado, que seja especial, às vezes ali você consegue substituir o cara até que bem. E como eu falei, pra mim o Leverkusen vai chegar como favorito pro confronto direto na próxima semana, justamente por isso, né, cara? Porque é um time muito mais seguro do que o Bayern de Munique. É um time que raramente ele não consegue jogar como a gente espera que ele vai jogar. Teve até aquele jogo que eles tropeçaram contra o Borussia Mönchengladbach na rodada passada, se eu não me engano, é a rodada antes desse fim de semana, que eles até tropeçam, eles empatam em 0-0, mas se você vê o jogo, você vê que eles conseguiram produzir pra caramba. Tudo que eles fazem em todos os jogos estava sendo feito ali. Só que eles não conseguiram fazer gol, porque os jogadores estavam nervosos, estavam errando uma finalização, estavam errando a conclusão a gol. Então, é um time muito, muito seguro que me faz crer com toda certeza que eles vão chegar lá na próxima semana, vão conseguir se preparar bem. Pode até ser que dessa vez, porque assim, é um confronto super nervoso. O Bayern de Munique está acostumado a disputar a Bundesliga, a ter confrontos diretos valendo primeira posição, etc. O Leverkusen não tá. Eles sabem que é um jogo muitíssimo crucial, que se eles vencerem, eles dão mais um passo gigantesco rumo ao título, mas se eles perderem, aí a coisa pode começar a ficar esquisita, né, cara? Porque, apesar do desempenho brutal do Bayer Leverkusen, do desempenho histórico, o terceiro melhor desempenho com 20 jogos, o Bayern de Munique tá apenas 2 pontos atrás. Então, se eles vencerem na próxima semana na Bayer Arena, eles vão assumir a liderança, cara. Tô muito ansioso para esse confronto. Acho que vai ser um jogo aí que pode acabar definindo o título com toda certeza. Desde que a gente parou de fazer aquele quadro de próximos jogos importantes e tal, a gente nunca mais deu muito palpite, assim, a não ser nos jogos de Champions, né? Quer tentar dar uma palpitada sobre Bayern Leverkusen e Bayern de Munique na semana que vem? Acho que vai ser 2-2. Vai ser um empate movimentado, de novo, bem divertido. Igual no primeiro turno. Exatamente. Só que dessa vez, acho que vai ser o Bayern que vai empatar no final. O Bayern vai estar perdendo ali por 2-1. Cara, já vão tudo... Acabou a dinastia, não sei o que. Aí lá na reta final do jogo, o Harry Kane vai dar uma testada, numa cobrança de escanteio, assim, uma testada no primeiro pau e vai empatar o jogo. O que eu queria falar, cara? Esse jogo do Bayern Leverkusen teve uma jogada muito bizarra, mano, que foi pertinho da área, aconteceu uma falta, e aí o Xhaka tava com a bola, e ele ficou, tipo, parou a jogada e ficou reclamando. Pô, falta, e aí ficou parando, reclamando, o juiz, tipo, pô, não foi falta, irmão, segue o jogo aí. E aí todo mundo parado, porque... Tava naquela situação do cara pedindo a falta. E aí ele, beleza. Daí continuou o lance, pegou a defesa do Leverkusen toda desprotegida. Do Leverkusen, não, do Darmstadt toda desprotegida. Fez um cruzamento lá pela ponta esquerda e quase saiu o gol do Leverkusen. No lance tava todo mundo parado porque o bicho tava pedindo falta. E o juizão, que falta, irmão? Quem apita que sou eu, joga aí, tá ligado? Foi muito bizarro. Cara, então tá aí, né? O Bayer Leverkusen e Bayern de Munique semana que vem, no dia 10 de fevereiro. Na verdade, essa semana ainda, né? No sabadão. Imperdível. Se você perder aí, meu amigo, aí você... Isso aqui não pode. Nem compareça ao Eurocast se você perder. Exatamente. Exatamente. Aí você não tem nem... Vai perder a carteirinha de Eurofuteiro. E na primeira colocação do nosso Euroranking temos a Inter de Milão. Mais uma vez na liderança. A Inter que venceu um clássico pesadíssimo contra a Juventus. Que a gente também vai falar desse jogo de forma separada num bloco específico, tá? Mas já adiantando, a Inter jogou 1000 vezes melhor que a Juventus nessa partida. 1-0 saiu bastante barato. E nos últimos 5 jogos... E nos últimos Agora tu fala isso. E nos últimos 5 jogos tem 5 vitórias, sendo que 3 seguidas por 1-0. E aí?
Vai criticar a Inter ou não vai? Agora, vai ter coragem de falar do unoacerismo ou não? Você, ô senhor Pedro Silveira, você é um hipócrita. Você está mostrando agora para o mundo inteiro como o senhor é parcial nas suas críticas. O senhor é parcial nas suas críticas. Então, o senhor, a verdade é que o senhor tem um ódio muito bizarro e misterioso contra as zebras, e você desconta tudo isso na Juventus. Essa que é a verdade. Não sei o que é. Você foi visitar a África do Sul, não sei onde é que tem zebra. Você tomou uma porrada de uma zebra e até hoje vive descontando seu ódio na Juventus. Então a Juventus ganha de 1-0, você chega aqui, meu Deus do céu, tá proibido ganhar de 1-0. Não pode. Eita, meu Deus do céu, tem que banir a Juventus do futebol. Os outros times ganham 500 jogos seguidos de 1-0. Tu chega aqui, é um time seguro, jogou bola pra cacete, merecia ter ganhado de 5. É um negócio impressionante, cara. Mas eu sigo aqui como a voz solitária em defesa da velha senhora, cara. Porque eu sou um cara que o meu TCC na minha faculdade foi sobre idosos. Então eu defendo os idosos. Então não vou permitir que você continue a difamar a Juventus dessa forma. Pô, brincadeiras do Yuri à parte, cara. Tem uma diferença muito grande entre as formas de jogar, né? A Inter fez 1-0 tentando fazer 3-4, né? Essa que é a diferença. A Juventus fazia 1-0 e ficava na retranca. É só ver o jogo da Juventus contra quem que foi aquele 1-0 nojento? Acho que foi contra o Napoli. Que eles fazem 1-0 e ficam, meu Deus, o segundo inteiro. É triste, né? Foi aquele jogo que o Jean Oddi falou aquela frase lá do... O alegrismo é triste, mas eficiente. A Inter não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo, mas meter 1-0 poderia ter sido 3, 4, 5. Então tem uma diferença bem grande nas duas filosofias, por favor, né? Tem que fazer uma análise que seja mais profunda do que um Pires, né? Pelo amor de Deus. Cara, a Inter tá jogando uma bola desgramada, cara. O que me deixa muitíssimo preocupado, porque tá chegando o dia D. Tá chegando a hora H, né, de termos o maior jogo da Champions League em 2024. Internacional e Atlético de Madrid, jogo da ida. Um jogo assim, cara, que vai ser difícil tancar os caras lá, o Thuram correndo igual o Satanás, o Lautaro Martins dando chifrado em todo mundo. Vai ser uma loucura, mas eu tô empolgado pro confronto, tô empolgado. E eu já digo desde já, cara. Você aí, ó, eu nem me lembro qual é o jogo que vai ser no horário de Inter e Atlético de Madrid. Mas esqueça esse jogo. Pode ser jogo do seu time, esqueça. Eu estou convocando todos os Eurofooters, todos os ouvintes desse podcast. Falta 10 dias ainda, falta 10 dias ainda pro jogo, velho. 10 dias não é nada. O que é 10 dias na infinidade do universo? Ó, quando tiver passando no Inter e Atlético de Madrid, eu vou estar assistindo PSV e Borussia Dortmund, tô nem aí. Já vi que eu vou ter que fazer o Champions Cast sozinho, né, Pedro? Que eu tô fazendo. Enfim, estão todos convocados, esqueçam o Borussia Dortmund, esqueçam o PSV e compareçam todos com seus ternos, com os seus Guaraná, para assistirmos Inter e Atlético de Madrid em busca do 0-0. Perfeito. Todos nós. Torcedores da Inter não estão convidados. Cara, Inter e Atlético é só dia 20 de fevereiro, pô. É porque a primeira rodada quando a Champions volta... Quando a Champions volta, agora vai ter 4 jogos, aí tem só semana que vem que são os jogos... 2 semanas, cara. Contagem regressiva daqui pra lá. Então, beleza, cara. Esse aí foi o nosso querido Euro Ranking, então. Nas primeiras 5 posições, Inter, Leverkusen, Bayern de Munique, Atlético e Manchester United. Tá aí, fechou?